Voltei de novo para falar com vocês. Agora a gente está na aula 5. E na aula 5, depois de assisti-la, você tem que ser capaz de realizar sozinho os exercícios da página 348 e 350. Combinado? Se esforce para que o nosso momento online seja rico e seja até divertido, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre técnicas de preparo do solo para a agricultura, ok? Então, quando o solo está muito seco, o que eu tenho que fazer? Quando ele está muito compactado, o que eu preciso fazer? Quando ele está muito encharcado, o que eu preciso fazer? Como eu posso estender o momento de nutrição do solo, de fertilização do solo? Para tudo isso, existe uma forma, uma técnica de utilização que vai ajudar a agricultura. É isso que a gente vai ver hoje, beleza? Vamos lá. Pula esse aqui, eu vou deixar esse por último, pode pular. Bom, vou começar com essa técnica aqui, ó. Hoje nós vamos falar, nesse primeiro slide, sobre aração. Percebe o que está grifado lá no comecinho em azul? A palavra ar. A aração vem para ajudar o solo a ser movimentado para que o ar possa entrar melhor nele, circular por ele, trazendo bastante oxigênio. Todos os seres aeróbicos, olha de novo a palavra ar aqui, hein? Aeróbicos, eles precisam de oxigênio para produzir a sua energia, para utilização da sua glicose produzida pelos produtores. Isso é um outro momento para a gente conversar, mas o ar precisa estar presente no solo. E para isso que tem a técnica da aração, que nada mais é do que movimentar o solo. Existem duas formas de fazer isso. A forma manual, pode voltar, a forma manual, olha só, enxada e fica cavucando a terra. Ou a forma com o equipamento, o trator. Antigamente usava muito bicho, né, os burros, os cavalos para puxar o arado e movimentar a terra. Tadinho dos bichinhos. Hoje não se usa mais, usa o trator, ou você mesmo, se o terreno é pequeno, vai lá cavucar a terra. Eu particularmente adoro plantar e adoro cavucar lá com a enxada. E essa é a técnica de aração, super simples. A próxima técnica é a irrigação. Não precisa nem escrever nada aqui, ó, porque olhando você já sabe para que serve essa técnica. Para levar água para esse solo. Lembrando que a água leva os minerais, leva nutrientes, né? Facilita a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Um processo onde a planta produz o seu alimento através da luz solar e do gás carbônico presente no ar. Então, sem água, não existe fotossíntese. Então essa água precisa ser absorvida pela raiz e essa água vai ter que estar lá no solo. Então o solo seco, ele prejudica a fotossíntese e a planta não consegue produzir o seu próprio alimento. A água é fundamental para produzir essa energia e para transportar os nutrientes que foram produzidos através desse processo de fotossíntese. Combinado? Precisa irrigar o solo quando o solo está seco. Drenagem. Olha que legal a drenagem. A drenagem, quando o solo está muito, muito encharcado, você precisa retirar essa água de lá. Você pode se perguntar assim, mas como o solo está encharcado se ele tem uma certa permeabilidade ideal e essa água ela é infiltrada nesse solo e vai ser armazenada lá nos lençóis freáticos? Boa pergunta se você pensou aí, por aí. Porém, num solo muito plano, em lugares em que chove muito, essa água ela vai ser penetrada, ela vai atingir os lençóis freáticos, mas boa parte dela vai ficar retida na superfície e vai ser muito lento esse processo de infiltração. Então, o que normalmente o agricultor faz? Ele faz pequenas canaletas, onde a água vai escorrer e ficar retida até ela ser absorvida por completo, e na parte mais alta ele faz a plantação dele. Nem toda planta precisa de muita água, então se o terreno, enfim, dele é plano e lá chove muito, que bom, tem muita água, mas se essa água às vezes está em excesso, ele precisa drenar essa água. Então, drenar é um tipo de preparo para o solo. Vamos ver, nós trabalhamos até agora com a aração, por ar dentro do solo, irrigação, por água no solo, e drenagem, retirar a água do solo. Combinado? 3 técnicas. Próximo. Aqui, depois que você arou a terra, irrigou, drenou, aí você vai plantar. Antes de plantar, você precisa consultar uma pessoa, um profissional chamado agrônomo. O que ele vai fazer? Esse agrônomo ele vai pegar aquele solo
ele vai analisar o que esse solo tem e o que falta nele. Né? Ele vai pedir para você preparar o solo, você arou, irrigou, drenou, e você vai então ver aquele solo tem nutrientes para quais tipos de vegetais. Como é o nome dessa pessoa mesmo? Agrônomo. Muito bem. Feito isso, ele diz assim para você, ó, aqui dá para você plantar duas coisas que vão muito bem nesse solo. Vai lá, milho e amendoim, vamos supor. Mas por que milho e amendoim? Porque eles retiram nutrientes diferentes do solo. E as raízes têm profundidades diferentes. Logo, uma busca água lá no fundo, outra busca água aqui, pertinho da superfície. E os nutrientes retirados desse solo são diferentes. Então, você prolonga o período em que você vai precisar devolver os nutrientes para o solo, fertilizar esse solo. Então, retomando, essa técnica é chamada de plantio consorciado. O que é isso, consorciado? É ao mesmo tempo. Então, você planta diferentes vegetais ao mesmo tempo no mesmo terreno, para que esses vegetais retirem nutrientes diferentes daquele solo. Olha lá que legal! Você consegue ter uma coleta, né, uma colheita de dois tipos de vegetais e o seu solo não fica tão empobrecido. Beleza? Próximo. Agora aqui, ó, como a própria imagem mostra, olha, um ciclo, aqui é o que a gente chama de rotação de culturas. Aqui se planta um tipo de vegetal de cada vez. Então vamos supor, primeiro eu planto milho e colho. Vou dar outro exemplo. Primeiro eu planto cana e colho. Por que eu dou o exemplo da cana? Porque parte da cana cortada é jogada no solo para decompor. A decomposição daquelas partes que não foram utilizadas já vão devolver parte do nutriente utilizado para aquele solo. Em seguida, eles plantam um outro tipo de vegetal que vai utilizar o que foi produzido pela decomposição e vai retirar do solo aquilo que a cana não retirou. Da mesma forma, você prolonga o período de fertilização daquele solo. Então, olha só, plantio consorciado, planta dois vegetais ao mesmo tempo no mesmo terreno. Rotação de culturas, plantar um e depois o outro, um de cada vez. Sempre depois da coleta de um, você planta outro. Até agora, ninguém falou de fertilização aqui, porque usando essas técnicas, você ainda não precisou fertilizar o solo. Beleza? Agora a gente vai lá para aqueles dois primeiros slides, aqui eu inverti. Quando o solo se esgotou de nutrientes e ficou pobre, a gente precisa nutrir o solo. Nutrir o solo a gente chama de fertilizar ou adubar. Essa adubação, essa fertilização pode ser feita de duas maneiras. Ou você faz de forma natural, ou você faz de forma intencional e química. Como assim? Quando eu pego restos de alimentos, cascas de fruta, casca de ovo, resíduos de vegetais, enfim, qualquer que você utilizar na sua casa, e você jogar no solo, as bactérias e os fungos, que são decompositores, vão pegar todos os nutrientes contidos nesses seres vivos e decompor, devolvendo todos esses nutrientes para o solo. Então, naturalmente, esse terreno vai ficar sendo o tempo todo nutrido, né? Só que isso só funciona para pequenos espaços, né? Para hortas, para um terreno com um determinada metragem, porque a quantidade de nutrientes que você precisa colocar é bastante. Para fazer esse tipo de adubação, que também auxilia a gente na reciclagem, né? Porque tudo que é orgânico, se tiver contato com algum material que é reciclado, aquele material que deveria ser reciclado já está contaminado. Então a gente não pode reciclar. Isso é uma outra aula que a gente já vai conversar daqui a pouquinho. Então, quando você coloca o adubo, esses restos orgânicos, em um recipiente com minhocas, por exemplo, essas minhocas vão ajudar a acelerar o processo de decomposição. E dessa decomposição vai liberar um líquido. Esse líquido é cheio de potássio, fósforo, nutrientes, nitrogênio. Esse líquido pode ser diluído uma porção para 10 e ele pode nutrir toda a sua horta, todos os seus vasinhos de planta. Você ajudou a reciclagem e ainda não fez com que o lixo se tornasse um lixo.
porque essa palavra não cabe aqui, porque todo organismo ele é um nutriente que vai favorecer o desenvolvimento de novos vegetais ali no solo. Combinado? Se a adubação ou a fertilização precisa ser intencional e química, lembra do agrônomo? Ele vai te falar o que precisa no teu solo. Precisa de calcário, precisa de nitrogênio, ele vai te pedir para comprar um nutriente específico e você vai precisar misturar ele no solo. Isso é caro, muito caro. Imagina você precisar comprar essa quantidade de nutrientes para uma lavoura imensa. Então, aquelas técnicas de rotação de cultura e de plantio consorciado ajudam economicamente o agricultor. Combinado? Lembrando que quando você terminar de assistir essa aula, você precisa fazer os seus exercícios. Fazendo os seus exercícios no seu livro, você marque as dúvidas que você tiver sobre o conteúdo para a gente tirar na nossa aula online. Combinado? É engraçado que eu, apresentando essa aula aqui, senti muita falta de vocês aqui nesse momento. Parece que estou vendo aqui a Júlia Leite perguntando: professora, está certo o que eu escrevi? Ou o Rodrigo: professora, eu consegui entender. Ou então a Ana Clara com aquela sombra toda amarelinha, falando: ai, professora, como eu fiz no meu caderno. Gente, sinto muita falta de vocês, mas queria dizer que a gente está mais junto do que nunca, tá bom? Um beijo e até a próxima.